Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Peço perdão a todos que hoje eu não consegui subir o vídeo às 6 horas, por isso que eu estou subindo só agora, tá? E a gente tem muitos assuntos a debater, dentre eles a entrevista coletiva do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho soltou o verbo contra a CBF, né? Falou que os outros clubes não foram tão prejudicados quanto o Flamengo. Vocês saberão isso e muito mais, a minha opinião também. Se o problema é só a CBF, se também o treinador também não ajuda a que isso aconteça. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, trazer uma oportunidade aqui para vocês. O meu amigo João Paulo, que foi operador de máquinas, ele conseguiu, né, ganhar dinheiro com comissões com apenas um celular, ok? E você também poderá fazer uma renda extra, porque ele está disponibilizando uma aula grátis, tá, para ensinar como é que você pode conseguir uma renda extra entre 500 a 2.000 reais. Só falar para vocês o seguinte, são 800 vagas, então corre lá, tá acabando, dá logo, vai logo, lá tem que cadastrar o número, tá na descrição do vídeo, quando você vê João Paulo tem o link dele lá, então cadastra e pede para ele lá essa aula aí, que ele dará com o maior prazer para que você possa fazer uma renda extra aí, beleza? Então vamos lá, nação rubro-negra, vamos direto ao assunto, né? Pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilharem com os amigos, acionarem o sininho de notificação, né? Vamos trazer aqui alguns trechos, né, da entrevista do Renato Gaúcho, que soltou o verbo ontem, logo depois do jogo contra o Bragantino, e depois no final eu acabo dando a minha opinião sobre tudo isso aí. Renato avalia prejuízo por convocados e ironiza: se eu fosse o Atlético Mineiro também ia querer disputar o campeonato, né? Lembrando a vocês que o Atlético Mineiro neste momento tem 11 pontos na frente do Flamengo, com 2 jogos a mais. Ontem o Flamengo tinha tudo para diminuir essa vantagem para 9 pontos, fez 1-0, né, devido a um erro de saída de bola, um erro de posicionamento depois, né, do Thiago Maia, do Léo Pereira. O Arthur inteligentemente conseguiu se antecipar, né, e acertar um chute de rara felicidade, né, mas o Flamengo poderia perfeitamente ter segurado o resultado e diminuiria essa vantagem aí, botaria mais pressão no Atlético Mineiro, porque aí o Flamengo só dependeria dos próprios esforços, tá? Por quê? Porque o Flamengo chegaria a ficar 9 pontos do Atlético Mineiro com 2 jogos a menos. Cairia, se o Flamengo ganhar, e acredito muito que poderá ganhar, Grêmio muito mal, e o Atlético Paranaense, o jogo do Flamengo geralmente encaixa, e estamos ganhando ultimamente lá na arena deles, né? Enfim, diminuiria para 3, e aí o Flamengo ainda pegaria o Atlético Mineiro. O saldo de gols do Flamengo é melhor que o do time mineiro. Então o Flamengo tinha tudo para só depender de si, mas infelizmente a gente vai comentar sobre isso. Para mim também houve alguns erros do Renato Gaúcho, né? Ele disse alguns trechos da entrevista, esse caso do Atlético Mineiro: o único prejudicado nessa história é o Flamengo. Se eu estivesse no lugar do Atlético Mineiro, eu também iria querer disputar o campeonato, sabendo que o Flamengo tem 4 jogadores convocados. Só quero dar um recado direto para quem disse que os outros foram prejudicados, disse o treinador na coletiva, né? O recado de Renato Gaúcho ao Atlético Mineiro se deu pelo fato do alvinegro ter ido contra o adiamento das partidas do Brasileirão durante as datas FIFA, tá? Em relação aos críticos, o treinador fez um paralelo, né, das realidades entre cariocas e mineiros, visto que o Mengão foi o time com o maior número de convocados, né? O problema não é só o número de convocados, tiraram exatamente 3 dos 4 jogadores de frente do Flamengo. Isso é um absurdo, né, cara? Um absurdo completo, né? Não há nenhum tipo de isonomia, né? E agora a gente não vê nenhum time brasileiro brandar por isso. Eu não vejo mais o presidente do Palmeiras brandar por isso, reclamar que o Flamengo é favorecido, né? Agora que o Atlético Mineiro é favorecido, todo mundo fica calado. Enfim, vamos lá. O Renato Gaúcho continua assim, né? Vejo muita gente falando do Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter de serem prejudicados também. A pergunta que eu faço é: prejudicado em relação ao Flamengo? O Flamengo tem 4 convocados, eles estão sofrendo por falta de um jogador, o Flamengo está sofrendo por causa de 4. Tinha sido combinado,
Tem gente lá na CBF que está falando e não está cumprido. Quem é o prejudicado? O Flamengo, né? Então, da próxima vez, convoca só um jogador, aí fica igual para todo mundo. Falar que essas outras equipes são prejudicadas, aí é demais. Da próxima vez, convoque 4 do Palmeiras, 4 do Atlético Mineiro, 4 do Internacional. Os únicos beneficiados são os adversários do Flamengo. O único prejudicado na história é o Flamengo, que está com 4 jogadores. E se eu tivesse no lugar do Atlético Mineiro, também queria disputar o campeonato. Foi aquilo que a gente falou. Só vou corrigir o Renato uma coisa, né, cara? A gente não pode tampar o sol com a peneira. Em relação aos jogadores da seleção brasileira, são 2 no Flamengo. Tem um do Palmeiras, que é o goleiro Everton. Tem um do Atlético Mineiro, que é o Arana. E tem um do Internacional, que é o Edenilson. Acho que poderíamos convocar apenas um. Sobre a questão das outras federações, aí não tem como impedir. A questão é criticar a CBF por não parar na data FIFA. A gente não tem como também criticar a Federação Chilena, a Federação Uruguaia por tirar 2 jogadores nossos. A questão está tudo na CBF, né? Essa questão que o Renato falou, por exemplo, o Palmeiras tem outros jogadores. Tem o Gustavo Gomes, que está na seleção paraguaia, né? Tem o Piquerez, que está na seleção uruguaia, tem o Atlético Mineiro, né? Nesse ponto aí eu vou discordar do Renato, né? Mas que deve parar na data FIFA, tem que parar. Tem que parar, até porque o Flamengo é o único que perdeu 2 jogadores, né? E 2 jogadores de frente, 2 jogadores importantes, até mesmo porque perdemos também o De Arrascaeta. E aí volto a falar, federações uruguaias, paraguaias, chilenas, não tem culpa nenhuma, Argentina não tem culpa nenhuma disso, da bagunça que é o calendário do futebol brasileiro. O foco tem que ser a paralisação nas datas FIFA, é isso, né? Eu acho que não cabe falar desses outros clubes, entendeu? Cabe sim a crítica ferrenha à CBF, tá? Uma opinião pessoal minha, gostaria de saber se vocês concordam com ela, tá? Mais uma outra coisa aqui que a gente gostaria de debater, que é importante, né? É a questão do preparo físico, do condicionamento físico. O Renato justificando que o time não para, tá? Ele disse assim, é a sequência de jogos, as viagens longas, a gente não para. E tem clube que só fica esperando a gente. Eu costumo brincar com os jogadores e digo que eles são culpados por isso. Querem ganhar tudo, destacou o treinador, né? As lesões são pela quantidade de jogos. A gente sempre procura tomar as decisões corretas. Isso no final do ano, acharem que algum departamento precisa mudar. Nesse momento estamos tomando as melhores decisões. Ele deixou meio que entender que não está assim, muito satisfeito, né, com alguma coisa ali da preparação física, né? Mas isso aí não é justificativa para falar que tem clube jogando uma partida, 2 partidas, 3 partidas. Desculpa, o Atlético Mineiro também está jogando 3 competições. Eu não vejo difícil jogador do Atlético Mineiro se machucar. Vi agora o Vargas, ponto, né? O Savarino se machucou na seleção venezuelana, lá, ok? O Hulk, por exemplo, o Hulk fica inteiro com 35 anos. Então, parar de dar desculpa e consertar o que está errado. E o Flamengo tá com esse problema sério, que é a questão da preparação física. Tá com problema. E ontem tivemos que poupar o Felipe Luiz, né, que sentiu dores, mas fez o exame e não deu lesão, estava no banco de reservas para fazer número. É isso que aconteceu, uma coisa preocupante. Ontem precisávamos do Felipe Luiz, tanto que ele nem colocou o Felipe Luiz na partida. Até, diga-se de passagem, o Renato só colocou 2 jogadores, morreu com 3 substituições, né, Renato? Além da CBF, você também tem que focar mais no Campeonato Brasileiro, porque as Copas só serão agora no dia 20, voltarão no dia 20, né, com o Flamengo e Atlético Paranaense lá no Paraná. Então, Renato, vamos focar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, dá para o Flamengo chegar, né? Ontem parecia que você estava satisfeito com o empate. Não está certo isso, Renato. Não está certo isso. Vamos jogar para ganhar, vamos ganhar do Fortaleza. E eu tenho certeza que o Atlético Mineiro irá tropeçar contra o Ceará. Lembrando a vocês que com a derrota do Palmeiras, o Flamengo voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Além de tudo, com mais 2, como é que se fala? Com mais 2 jogos aí a fazer, né? O Flamengo, né, tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. Beleza? Só uma outra informação, falamos do Felipe Luiz, né? A questão do Flamengo liderar o ranking, né, de clubes da América com maior engajamento, né? Com maior engajamento em rede social, tá? De acordo com
O Deport Finanças, o mais querido, lidera o ranking de times da América com maior engajamento no TikTok no mês de setembro. Com 13 milhões e 200 de interações, o Flamengo puxa a fila do top 5. Fechando o pódio, aparece o Corinthians com 7,49, né? O Flamengo aí bem engajado na situação. Beleza? Então é isso aí, mais tarde voltaremos com novas informações. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Fui.